Olá, mais uma vez por aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus e o que o Senhor falou no meu coração. É notícia em toda parte do mundo que aqui na Europa sofremos um apagão. Vários países ficaram sem energia totalmente, né? Principalmente França, Portugal e aqui a Espanha. E aí eu comecei, como sempre, tudo que acontece eu procuro saber do Senhor, o que Ele quer falar conosco. E foi assim, vou contar um pouquinho como que aconteceu tudo e logo vou dizer a vocês o que veio ao meu coração. Era 12:30 mais ou menos, eu estava terminando meu almoço e aí faltou a luz. A princípio pensamos que era só aqui na nossa cidade e logo minha nora se deu conta, porque ela estava trabalhando desde casa, ela se deu conta que ela estava numa reunião e os companheiros começaram a dizer que não. Então, nos inteiramos que era todo Madrid. E em seguida, nos inteiramos que era toda Espanha, Portugal e França. No primeiro momento, ainda se conseguia falar através do telefone e receber alguns WhatsApp. O meu telefone colapsou totalmente. Já não tinha nada, não tinha rede, né? Como a gente diz. E aí, a expectativa de que fosse restabelecer rápido a luz. E a mãe da minha nora tinha que ir buscar as crianças no colégio. Ontem tocava ela, era o dia dela ir buscar as crianças no colégio. Ela pegou o ônibus, foi. E aí começamos a saber as notícias. Na casa ainda tem um radinho de pilha, que era da mãe da minha nora, e que meu neto usa para o colégio, para quando tem alguma coisa científica, ele usa esse radinho de pilha. E minha nora ligou o rádio de pilha e nós começamos a ter notícia falhando, né? Os repórteres diziam que faltava cobertura. Então, se colapsou exatamente todo. Telefone móvel, telefone fixo, internet, tudo. E como na casa, a maioria das casas daqui, o fogão é elétrico, é uma placa. O micro-ondas, a airfryer, todas as coisas. A água, né, nós temos boiler. Então, no primeiro momento, a água ia se manter quente por um tempo. Tínhamos que tomar banho correndo antes que a água se esfriasse. Tudo muito assim. E aí a vizinha, a gente estava do lado de fora, e as pessoas saindo. Não é muito normal isso aqui, tá? As pessoas ficarem perguntando ao vizinho se aconteceu alguma coisa. Um vizinho viu que estava eu e minha nora na varanda. E se vocês têm luz? Nós não temos luz. Só que a gente já sabia que a luz havia faltado nesses 3 países, a princípio. E falamos com ele. E passou a vizinha, que tinha de jogar luz de fora e estava conversando. Ela nasceu aqui nessa cidade. Ela tem mais de 70 anos. Ela nasceu aqui nessa cidade. Eu perguntei para ela, Ruane, qual era a tua experiência quando você vivia aqui, que não tinha luz, que não tinha água encanada, não tinha nada? Aqui nós temos um rio pequeno, que corre aqui na cidade. Aí você, olha, a gente descia, a gente lavava água no rio. Eu tinha que de tarde buscar um balde de água para botar o vinho do meu pai quando chegasse do campo, tá fresco, para ele tomar o vinho. Começou a contar suas experiências de como é viver num mundo sem a modernidade, vamos dizer assim, sem a energia elétrica que praticamente controla todas as coisas. E nós começamos a ver as notícias, os hospitais haviam acionado os geradores. No centro de Madrid, como é uma grande capital, muita gente se move por ali trabalhando, se instalou o caos. Claro, os semáforos deixaram de funcionar, a polícia teve que vir em peso para a rua para organizar o trânsito. As pessoas começaram a rodar como loucos, muitos ficaram presos dentro do trem várias horas. Aqui na minha cidade tardou 9h30 para voltar à luz, tá? Presas dentro do trem, presas dentro do metro, é tudo elétrico. Tudo elétrico, então as horas iam passando, as pessoas não podiam sair de dentro do trem, porque pararam na metade do túnel, na metade da via, não chegavam nas estações, tiveram que abrir estações novas. Realmente se instalou o caos, o caos. E aí começa, porque foi um ataque cibernético, que foi isso, que foi aquilo, e o governo dizendo, não falem coisas que nem nós sabemos.
não espalhe o pânico. E o pânico estava sendo espalhado e as pessoas se desesperavam, rodando de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Claro, nesse primeiro momento todo, a primeira reação das pessoas é querer chegar em casa. Graças a Deus, a consuegra chegou bem com as crianças. O engraçado que ela tinha que pegar o ônibus que saía de Praça Castilha às 4 horas da tarde. E ela chegou aqui no horário normal, às 5h20 da tarde, que é o horário que a gente chega em casa quando vai buscar as crianças. Mas esse ônibus era das 2 horas da tarde. O ônibus levou quase 3 horas e meia para chegar aqui, na nossa cidade, porque o caos foi instalado. Isso porque ele sai do terminal, pega a estrada, não tem por que ter problema. Mas como o semáforo fechou, como que eles iam reagir? Até que chegue a polícia, até que organize tudo. Foi decretado o plano de emergência como se fosse uma guerra, como se estivéssemos vivendo uma guerra. E em casa, nós, o que tínhamos? Pão de forma, queijo e presunto. Pão integral, porque eu como pão integral. E aí eu falei para minha nora, o que nós vamos fazer? Eu comi comida fria, que estava pronta. Você aprende tanta coisa no meio de tudo isso. Eu não gosto de comida fria, realmente eu não consigo comer comida fria. Tomei uma sopa fria e comecei a dar graças a Deus porque nós tínhamos o pão de forma, o queijo e o presunto. Então era o que nós íamos jantar, ok? E eu falei para minha nora, se isso continua, nós temos a churrasqueira lá fora, temos um saco de carvão, eu faço um arroz com alguma coisa, faço alguma coisa, porque eu cozinho na casa do meu filho. Eu faço alguma coisa para a gente comer. Não se preocupe que fome a gente não vai ficar. Nós aqui não temos supermercado grande, o supermercado é um supermercado pequeno, né, o que é essas coisas de bairro, como a gente diz. E a notícia tinha chegado. Eu falei com a minha nora, vamos ter que comprar pão de forma, porque nós vamos ficar sem pão, porque a padaria não vai funcionar porque não tem luz. É tudo elétrico. Os tinos, né, que a gente chama os tinos, não vão assar o pão porque não tem luz, o forno é elétrico. E o supermercado que está na outra cidade, que é onde a gente poderia se acercar, estava fechado, porque eles não têm geradores próprios. Então, nós vivemos no campo, né, uma cidade bem afastada, e você se vê o carro com pouco combustível, as gasolineiras não estavam funcionando, você não podia abastecer o teu carro, porque é elétrico. E tampouco você podia pagar com cartão de crédito, de débito, porque vai através de energia. Nem o físico, nem no telefone, que você não tinha internet e não tinha como aceder. Total. Nós ficamos totalmente sem saber o que fazer. E eu mantive a calma, disse a minha nora que não se preocupe, vamos comer o sanduíche hoje, tudo bem, sem nenhum problema, evitar de abrir a geladeira para não estragar o que está dentro. E se amanhã não tiver jeito, porque aqui, eu lembrei muito do Brasil nesse momento, nós não temos o hábito de ter fósforos em casa, não sei os que fumam, que fósforo aqui nem se compra, aqui se usa isqueiro. Não tem, mas eu tenho um isqueiro porque meu filho tem uma churrasqueira e eu sempre tenho que ter um isqueiro porque ele não sabe onde coloca. Então, sempre na minha casa tem um isqueiro. Nesse dia o isqueiro estava até na casa dele. Sempre tem para acender a churrasqueira, né? Não é hábito de ter velas em casa. Velas normais, para quando faltar luz, porque não falta luz. Quando falta 5, 10 minutos, uma caída de luz, devido a um temporal muito grande ou muita neve, mas não é normal faltar luz. Nós não temos esses problemas aqui de falta de luz, falta de água. Aqui não existe caixa d'água, né? Aqui não existe caixa d'água. Se acontece alguma coisa numa depuradora dessa, eu esqueci o nome agora que se dá. No reservatório de água, nós temos problema, porque aqui não existe a caixa d'água. Você abre a torneira, a água sai. Você quer fria, você usa fria. Você quer quente, você pega quente. Certo? Então, temos uma vida muito cômoda.
Não tem que ficar lavando caixa d'água, não tem que ficar se preocupando com nada. A água já vem tratada, você bebe água diretamente da torneira. E quando vai faltar água por alguma questão de eles estarem fazendo alguma revisão na rede, de algum conserto, eles avisam, ó, de tal hora a tal hora vai faltar água. Então a gente já sabe que tem que ter água reservada para beber, ou comprar uma garrafa de água mineral, a água para cozinhar, e o banho a gente toma quando a água volta. Então nós vivemos uma vida muito cômoda, muito despreocupada. E quando veio o Apocalipse ontem, hoje é o dia seguinte do Apocalipse. Quando veio o Apocalipse ontem, nós ficamos com... Eu não, porque a gente estava em casa tranquilos, né? Graças a Deus, guardado e protegido pelo Senhor. Mas quem estava na rua, as pessoas que moram longe, como as pessoas que moram aqui na nossa cidade, que trabalham em Madrid, que de ônibus daqui até o centro de Madrid é 1h15, correndo tudo bem. Então, muita gente sai daqui para trabalhar no centro de Madrid. Não sabiam como iam chegar em casa. E o governo dizendo, não saiam de carro, porque está colapsado. Não saiam de carro, que vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Isso que queria dizer. As pessoas que estavam em casa, que tinham um carro, que pudessem ir buscar um familiar, um filho, um neto, que fosse em outro lugar, não deveria sair de casa porque ele ia ficar lá preso também. De igual maneira estava o outro. E aí nós nos reunimos à noite, depois que comemos, sentamos eu, minha nora, meu filho na estrada, viajando. E justo essa semana meu filho saiu ontem, na madrugada de ontem, e só regressa amanhã. Sem poder se comunicar com ele, minha nora conseguiu falar com ele 2 minutos, enquanto não cortou totalmente as redes de telefone, e saber, e a preocupação, como eu falava, não se pode usar o cartão do banco. Mas, graças a Deus, ele sempre levava algo em efetivo e podia comprar um sanduíche, alguma coisa, aonde algum lugar que estivesse aberto e que as caixas, né, mesmo sendo elétricas, a gente sabe que existe o processo manual que se pode pagar. Fiquei tranquila. Eu sabia que Deus estava cuidando dele. E aí nós sentamos e fomos orar. Agradecer a Deus, porque as crianças chegaram bem em casa, foram para o parque brincar. Porque aqui, sem ver as notícias, sem ver as imagens, sem ver nada, você fica mais tranquila, você não se desespera. Mas aí nós oramos e a palavra que Deus me deu, nós não estamos nos preparando para a vinda de Jesus. A palavra que Deus me deu se encontra, vou ler para vocês aqui, se encontra em Mateus... Cadê 44? Aqui. Mateus 25, que nos fala da parábola das 10 virgens, e que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram em conta do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem irá vir. E eu disse: Senhor, nesse momento eu pensava em quê? Eu pensava que em casa não, porque estamos a fim de mês, ainda não fomos de compra, então nós tínhamos uma lata de atum. Embutidos a gente não compra mesmo, a gente não tem hábito de comer embutidos. O que nós tínhamos era para cozinhar. E não tínhamos como cozinhar.
E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos na primavera e agora começa a escurecer mais tarde, já quase às 9 da noite por esse período, até chegar junho, que até às 10 da noite é dia, com sol pleno. Então nós podemos nos mover em casa, fazer os lanches, porque minha nora tem uma lanterna, porque é para levar a cachorra na rua, que no inverno clareia muito tarde, para levar a cachorra na rua, a lanterna é de carregar também, é com USB. Tudo hoje em dia é através da energia. Nós não temos as nossas lâmpadas de azeite preparadas. Nós não temos um botijão de gás, que ainda existe aqui. Não terminaram todos. Nós não temos botijão de gás, nós não temos fogãozinho pequeno de uma boca sequeira para no momento desse socorrer. E aí uma amiga da minha nora, depois que passou tudo isso, que a luz voltou às 10 horas da noite, mandou que ela tinha em casa e ela pôde fazer comida para os filhos dela. E ela não é crente. Ela não é crente. Ela crê em Deus, mas ela não serve a Deus. Mas ela foi pro marido dela. No caso dela, falou assim, não, foi meu marido que comprou. Então, nós não estamos preparados para a volta de Jesus. Ontem, que foram algumas horas sem energia, simplesmente, como diria o Chaves, né? É Chaves, diz assim, que não cunda o pânico. Pois, sim, foi total. E hoje, eu fui ao parque agora à tarde com os meus netos. Hoje não teve aula. Consultas que vão ter que ser remarcadas. Um atropelo de coisas. Tinha poucas crianças na rua. O ambiente estava como triste. É normal aqui de tarde, depois do horário do colégio, os parques estarem lotados de crianças, lotados. É hábito, é costume, é cultura levar as crianças para o parque à tarde, no inverno, no verão, na primavera, não importa o tempo. Eles têm isso, criança tem que sair de casa, criança tem que ir para o parque, criança tem que brincar, encontrar com os coleguinhas. E eu fui ao parque com meus netos agora à tarde. Não tinha criança, não tinha ninguém. A cidade triste, a cidade, sabe, sem vida, sem voz, sem nada. Muito estranho, uma sensação muito estranha. E aquela sensação assim que, como fala das virgens, que as prudentes foram com o Senhor e as loucas ficaram. E eu falei com a minha nona, nós temos que ser prudentes aqui nessa terra, temos que providenciar compras de emergência, temos que providenciar compras de emergência, inclusive comprar pacotes de carvão, deixar aí, já que a gente tem a churrasqueira, fazer uma comida no carvão não é nenhum problema. Comprar um botijão de gás e um fogãozinho de uma boca, 2 bocas, para que a gente não passe mais por isso, ter lanternas em casa de pilha e não de USB, porque a gente não carrega todos os dias, é uma coisa que você não usa todos os dias, então você não se preocupa. Meu telefone estava praticamente descarregado, também eu não tinha internet, não tinha nada que fazer no telefone. Na minha casa, eu moro embaixo, então eu quando uso a cozinha, o banheiro, né, o vaso sanitário, a pia, o chuveiro, eu tenho um motor que joga água para cima, que joga água para a rua. E eu nem pensei. Entrei na minha casa, vou tomar banho, aproveitar enquanto tem água quente no boiler. Entrei, tomei banho, quando comecei a olhar, começou a encher tudo, porque o motor não acionou, porque não existia luz. Eu disse, Senhor, agora tem que secar tudo isso. Se a água não voltar, eu tenho que secar com coisa. Não poderia usar meu vaso sanitário, porque também depende desse motor. E eu ia ter que usar na casa do meu filho o banheiro. Porque nós vivemos dependente do que o mundo nos empurra. Nós vivemos dependente do que foram nos oferecendo. E como é muito cômodo, é muito prático, nós fomos
nos acostumamos com as coisas e não nos paramos para nos preparar. E aí eu pergunto, nós estamos preparados para a volta do Senhor? Temos sido prudentes? Temos mantido as nossas lâmpadas cheias de azeite? Porque a palavra diz que ele vai vir como um ladrão. A gente não vai saber. E foi isso que aconteceu ontem. Isso aí é uma prévia. Isso é para a gente parar e pensar. A volta de Jesus está ali na esquina. E nós não estamos nos preparando como deveríamos nos preparar. E eu fiquei assim, dizendo, Senhor, obrigada, porque o Senhor nos deu esse alerta. O Senhor nunca faz nada sem avisar antes. E isso para mim foi como um alarme. Como um alarme. E, sabe, eu tenho certeza absoluta que muita gente parou para pensar no que aconteceu ontem. Porque eu vejo como um sinal do Senhor dizendo, eu estou voltando. Eu estou voltando, se prepara. Nesse momento foi coisas aqui da terra. Mas o que é comer, vamos dizer assim? Primeira coisa que as pessoas fizeram, foram para o supermercado, mesmo a mesma coisa quando aconteceu a pandemia, foram para o supermercado comprar papel higiênico. Até o dia de hoje eu não entendi por que essa história do papel higiênico. Aqui nós passamos apertado para encontrar papel higiênico no supermercado. Foram para o supermercado e arrasaram com o supermercado. O supermercado grande que tem geradores de energia próprio. Arrasaram com o supermercado. Arrasaram. Deixaram as prateleiras vazias. Vazias. De tudo que era coisas que se pode usar sem precisar de fogo ou eletricidade. E eu digo, Senhor, isso foi um apagão de horas. Não durou um dia. No nosso caso aqui foram 9h30. Às 10 da noite voltou. E esse apagão já vinha sendo anunciado desde o ano passado. Nós vamos ter um apagão, nós vamos ter um apagão. Uma hora dessa nós vamos ter um apagão. Não sabemos quando, mas nós vamos ter um apagão. E simplesmente a gente ouviu falar. Isso é coisa da internet. Isso é gente que estiver espalhando pânico. E nós estamos avisando, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E muita gente, depois. Quando eu estiver mais velho, eu aceito a Cristo. Depois eu peço perdão. Depois eu busco isso. Depois eu conserto isso aqui. Depois eu conserto o meu erro. Depois eu peço perdão ao Senhor pelo erro que eu cometi. Eu traí, eu magoei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Depois, porque dá tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Menos para nos arrependermos. Menos para nos prepararmos para a vinda do Senhor. Eu fiquei muito impactada com isso que aconteceu ontem. Continuam as especulações. Um diz que foi um ataque cibernético, outro diz que foi excesso de energia, outro diz que foi isso. Para mim agora, isso já é um pequeno detalhe, que para mim o que ficou foi essa palavra que se encontra em Mateus 25, de 1 ao 13. Temos sido virgens prudentes, temos vigiado, temos mantido as nossas, que eu não sei se diz lâmpadas, e uma versão diz nossas botijas, cheias, preparadas, porque ele vai vir. Aqui diz que da meia-noite o esposo veio. E elas estavam dormindo, mas estavam preparadas. E as loucas foram pedir o que elas tinham. E foi o que aconteceu ontem em Madrid. Bom, em toda a Espanha. Estou falando de Madrid porque eu moro em Madrid, né? As pessoas começaram a dar cabeçada como loucos de um lado para o outro. Como loucos, sem saber o que estava acontecendo. Sem saber o que estava acontecendo. Mas a volta de Jesus nós temos que saber. Quando ele vier, nós temos que saber o que está acontecendo. Temos que estar preparada para ir com ele. Não temos que esperar que a porta se feche para nós gritarmos, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e dizer, apartai de mim porque não vos conosco. Vamos ser prudentes.
vamos tentar, pelo menos, não, porque depois, quando vem uma crise dessa, uma situação dessa, passados uns 2, 3 dias, agora que nós temos um feriado aqui muito grande, de quinta, sexta é feriado, e logo sábado e domingo, né, 4 dias, o pessoal estava preocupado com o hotel que estava pago, que eles iam para o hotel e não puderam chegar, sabe? Continuamos em meio ao caos, continuamos preocupados com as nossas vaidades. Não paramos para pensar, será que o Senhor evitou que você fosse nessa viagem que ia te acontecer alguma coisa? Nós nunca olhamos o que o Senhor quer nos falar. Simplesmente as perdas que nós tivemos. Eu te digo que eu não perdi nada. Só ganhei. Só ganhei do Senhor. Eu até me emociono de pensar e agradecer ao Senhor quanto Ele é bom. Quanto que a misericórdia dele tem me alcançado a cada dia, a mim e a minha família. Como que tem sido cuidadoso com a gente. Como ele tem cuidado de nós. E essa é a minha oração. Esse é o meu clamor ao Senhor. Que sejamos como virgens prudentes. Que estejamos preparados para as coisas que podem acontecer aqui nessa terra, ou em um outro apagão, que não estamos livres, né? Nós não estamos livres disso. E em outro apagão, a gente está preparado para quantos dias seja necessário. Quantos dias, eu dizer para minha irmã, nós temos ovos. Se temos ovos, temos comida. Né? Que minha mãe sempre me ensinou, com ovo e carne moída em casa, ninguém passa fome. Ninguém passa fome. Para mim era mais difícil o café, mas eu já tinha buscado uma maneira de fazer o café. Então, vai ter que comprar o pó de café, que nós temos um moinho, nós moemos café. Tudo isso, gente, tudo isso o senhor falava comigo. Nós moemos o café na hora para fazer o nosso café. Então, é a cafeteira elétrica grande, igual na cafeteria. Quer dizer, todo esse comodismo, tudo isso que eu gosto, né, meu cafezinho fresquinho na hora, minha comida quente, eu não tive nada disso ontem. Por um dia. Por um dia. Mas eu agradecia tanto a Deus. Eu disse, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ensinou a ser prudente. Muito obrigado porque o Senhor me ensinou que eu tenho que cuidar sim daqui da terra, comprar um pacote de vela, comprar mais uns 2 ou 3 isqueiros para ter em casa. Né? Como eu falei, aqui a gente não tem costume de ter vela em casa. A vela que se compra aqui é vela perfumada para dar um cheirinho gostoso na casa. E isso já é muito. Isso já é muito, não é hábito de ter vela em casa, porque a gente não passa por nenhuma dificuldade de apagões, de faltar luz, de isso, de aquilo. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu aprendi muito do Senhor no dia de ontem. Esse dia depois do Apocalipse tem um sabor estranho. Um sabor estranho. Eu verdadeiramente, andando na rua hoje, uma cidade deserta, como se todo mundo tivesse sido arrebatado. As pessoas não queriam nem sair de casa hoje. Hoje as pessoas não queriam nem, sabe? Uma cidade que sempre as pessoas estão rindo, que as pessoas, a Espanha fala alto, está nas portas das cafeterias, essas coisas. E não tinha nada disso. Nada, 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 nada. Uma cidade desolada. Desolada. Porque as pessoas ficaram assustadas com o que aconteceu. E nem eles, nem nós estamos preparados para nada disso. Não estamos preparados. Mas louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos está dando uma lição. Que sejamos como as virgens prudentes. Que mantenhamos as nossas lâmpadas cheias. Porque o esposo vai vir buscar a noiva. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Um feriado agora na quinta-feira, né, Dia do Trabalhador. Que a mão do Senhor seja sobre as suas vidas, cobra vocês com seu sangue, eu te peço. Eu não gosto muito de pedir, mas eu vou pedir, comentem, compartilhem os vídeos, deixa o seu joinha, né, que diz aí no Brasil, deixa o seu joinha, ajude que essa mensagem chegue às outras pessoas. O YouTube, que ele entende que quando você deixa um comentário, um gostei, que é relevante, e ele compartilha com 3 pessoas mais. Então, que essa mensagem venha alcançar outros corações.
Que não sejamos egoístas. Que não tenhamos que dizer, eu não posso compartilhar contigo o meu azeite, quando a gente já não tiver mais tempo. Enquanto nós tivermos as nossas lâmpadas, mantermos as nossas lâmpadas acesas aqui, cheias aqui, ainda é tempo de compartilhar a palavra. Depois, quando o noivo vier, já não vai haver mais tempo. Fiquem na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.